me chamou para ir pra igreja, está com a vida toda errada. Porque fala que é crente, mas eu sei que ele tá fazendo... Não vou nem falar. Quem nunca falou isso, né? Quem nunca julgou o crente porque ele é crente? Tem muita gente que olha pro crente e acha assim, não, mas você é crente? E acha que o crente tem que ter a vida perfeita. E realmente, eu tô falando crente, mas vamos falar daqueles seguidores de Jesus, as pessoas que escolheram seguir os padrões de Jesus Cristo, segundo as escrituras sagradas, segundo o que está escrito na Bíblia. E a gente tem a impressão de que o crente tem que ser perfeito, o crente tem que ser o próprio Jesus. E aí, deixa eu te contar só uma novidade. Perfeito não tá tendo. Perfeito não tá tendo hoje. Perfeito teve um só, foi há mais ou menos 2000 anos atrás, e o nome dele é Jesus Cristo. De outras pessoas a gente não ouviu falar, né, de um homem perfeito que não tem pecado, que tá com a vida sempre certa. E eu vou te falar outra coisa. Vou chegar até mais perto de você, para você, né, o segredo aqui entre a gente. Se você ouvir dizer que alguém, não, tipo, eu não tenho pecado, eu sou perfeito, não acredita? Dá um passo para trás, se distancia, porque alguma coisa de errada tá tendo. A Bíblia fala que todos pecaram, todos pecaram. Mas eu quero voltar a esse ponto inicial, quando a pessoa julga, fala, eu não vou para a igreja não, porque ele diz que é crente, mas faz isso, porque ele diz que é crente, faz aquilo. Se a gente olhar para a Bíblia, nossa regra, né, de fé, nosso manual ali de vida cristã, e a gente consegue ver vários homens de Deus que deveriam ser exemplo para nós do que fazer e também do que não fazer. E aí, a gente vai olhar, por exemplo, Pedro, que é considerado o primeiro papa para a Igreja Católica, Pedro que nós evangélicos, nós que seguimos a Cristo, a gente também tem assim como referência de um homem de Deus. No outro vídeo que eu falei, a sombra dele tinha, né, curava ele com palavra, não tenho prata nem ouro, mas é em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda, que fez várias maravilhas e tinha assim uma vida espiritual, liderando a Igreja de Cristo extraordinária. Mas este mesmo Pedro, que andou com Jesus durante 3 anos, ele negou a Jesus 3 vezes. E aí a pessoa tá começando ali a frequentar a igreja, tá tentando buscar ali uma vida com fé, uma vida com Deus, uma vida santa, e a pessoa cai em pecado, a pessoa erra. E aí vai todo mundo. Não tô falando só das pessoas que não são da igreja, as pessoas dentro da igreja também. Vai todo mundo, pega a sua pedra de estimação, e quer tacar na pessoa porque ela pecou. E Jesus, que antes de Pedro negar ele 3 vezes, já sabia que Pedro ia pecar, porque Jesus sabe de todas as coisas, ele é extraordinário e fofo. Ele não condenou Pedro. Não, naquele momento ele falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele falou aquilo e com amor. E quando Pedro pecou, ele sentiu o remorso, ele sentiu a dor do pecado e se arrependeu e voltou para os caminhos de Cristo. Esse é o diferencial entre o verdadeiro cristão e aquele que, né, mais ou menos, talvez aquele que você tenha referência. E aí a gente tem outros exemplos. A gente tem o exemplo de Noé. Você já ouviu falar de Noé, o cara da arca do dilúvio? O cara da arca do dilúvio e da aliança, do arco da aliança, que as pessoas falam que significa outra coisa, mas na verdade significa a aliança de Deus com a gente? Esse cara que fez uma coisa extraordinária, que tinha uma vida com Deus assim ligado, tipo uma conexão, que eu quero. Ouvir Deus falar assim, olhar para uma coisa impossível de ser realizada, impossível de acontecer naquele tempo, que foi a questão da arca, isso é questão para outro vídeo. Mas ele foi lá e construiu uma arca e fez essa maravilha, uma história que cristão, não cristão, em vários lugares do mundo conhece. A história da arca de Noé marcou gerações, mas depois que ele construiu a arca, depois que ele passou do dilúvio, depois que ele chegou lá em terra seca, que foi lá com a família dele e fez celebração e agradeceu a Deus, o que ele fez? O humano se embriagou, velho. Ele, encheu de cana e caiu, ficou lá, e foi o filho e viu que ele estava nu e passou vergonha na frente das pessoas, e foi lá os outros filhos, os mais comprometidos com ele, e taparam ele. Mas aí, se fosse no dia de hoje, você ia falar, lá, não é?
diz que é homem de Deus, mas lá, tá caído de bêbado na rua. Ah, quer saber? Eu não gosto de crente. A gente também tem exemplo de Davi. Tu já ouviu falar em Davi? No grande, glorioso rei Davi? O rei, que a estrela de Davi é o símbolo de Israel. O rei que a gente ouve falar, rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. O homem que Deus falou, nossa, segundo o meu coração, que escreveu Salmos. Sabe Salmos, esse livro da Bíblia que talvez você que não é cristão ou que é simpatizante do evangelho sempre abre sua Bíblia lá em Salmos. A maioria desses capítulos de Salmo, eu sei que eu não posso falar capítulo, mas eu vou falar só para ter uma intimidade com você, porque eu gosto de você, eu quero ter você pertinho de mim. A maioria deles, quem escreveu foi Davi, e tá aqui na Bíblia. Isso aqui não é a Bíblia, mas é um livro devocional. Tudo bem, mas tá na palavra de Deus como referência pra gente. Mas Davi, tem uma pessoa que eu vi na Bíblia que pecou, foi Davi. Ó, ele pecou de adultério, armar para outra pessoa morrer porque não foi um bom pai. Ele pecou porque não cuidou dos filhos dele como deveria. Ele pecou. O moço pecou. Não vou com a cara de crente. Mas Deus fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Aí você vai falar, então partiu pecar, né? Claro que não. Porque a referência desses que eu falei, tanto de Noé, tanto de Pedro, quanto de... Quem eu falei agora? De Davi? É que eles se arrependeram. O que vai determinar se a gente é pessoa que tem uma conexão com Deus, uma ligação com Deus, não é dizer que a gente é livre de pecado, mas é dizer que a gente se arrepende dos nossos pecados, que a gente tenta viver uma vida livre de pecado. Mas isso não quer dizer que a gente está livre de pecado. Pode estar um pouco difícil para você entender. Eu vou tentar explicar. Eu procuro viver a minha vida tentando acertar o alvo de quem? O alvo que Deus tem para minha vida. As coisas que Ele quer que eu viva, as atitudes que Ele quer que eu tenha. Mas eu sou humana e Ele sabe disso, porque foi Ele que me fez assim. Então, eventualmente, eu vou errar. Mas quando eu perceber que eu estou errando, que eu estou em pecado, eu, como cristã, seguidora de Jesus, eu tenho que me arrepender daquilo que eu fiz, pedir perdão a Deus, sentir o sangue dele passar por cima do meu pecado e continuar a minha caminhada com ele. Foi o que Pedro fez. Pedro negou Jesus 3 vezes, pecou porque estava com medo de morrer, crucificado igual a Jesus. No final da vida dele, ele morreu crucificado, mas não igual a Jesus. Ele pediu para a cruz dele ser invertida de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como Jesus. Mas até que ele conseguisse alcançar essa fé, essa ligação, essa conexão, essa intimidade com Deus, mesmo depois dele ter andado 3 anos com Jesus, ele precisou comer mais alguns quilos de sal na presença de Deus para alcançar esse nível de fé e de intimidade com Deus. O que eu tô querendo dizer com isso? Por que esse vídeo? Porque quando você fala assim, diz que é crente, mas fica negando Jesus com as atitudes. Pedro. Diz que é crente, mas enche os caras do cano. Noé. Diz que é crente, mas a família dele é abandonada, não cuida da própria família. Ser crente assim, Deus me livre. Davi, antes de você tacar a pedra na vida da pessoa, você primeiro precisava entender qual é a intimidade que essa pessoa tem com Deus. Quanto que ela dedica o tempo dela em oração e falando, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra, Senhor, me sara, Senhor, me restaura. Não adianta você olhar à sua volta, ficar pensando em alguém perfeito, que aquela pessoa perfeita você vai seguir. Porque a pessoa perfeita já veio e já subiu e vai voltar. É Jesus Cristo, o único perfeito. E também não adianta você, quando Deus ficar incomodando seu coração, você falar assim, eu não posso, Senhor, porque eu ainda não sei essa coisa, eu não posso, Senhor, porque eu ainda estou presa nessa coisa, eu ainda não posso. Não adianta você esperar alcançar um nível de perfeição para você começar... Quer ver um exemplo? As pessoas às vezes falam assim,
Ai, quando eu me livrar do cigarro, eu vou pra igreja. Já ouvi, nossa, quando eu era adolescente, então eu ouvia muito isso. Ah, não, primeiro eu vou namorar. Quando eu cansar de namorar, quando eu cansar de pegar mulher, ou quando eu cansar de pegar homem, aí sim eu vou pra igreja. Ah, não, gente, não espera você estar com uma vida perfeita para você se aproximar de Deus, porque isso nunca vai acontecer. Desculpa te decepcionar. Não vai acontecer. Você precisa se aproximar de Deus como você está. E aí a glória dele, a presença dele. Sabe quando é tipo, você tá num lugar escuro? Porque quando a gente tá no pecado, a gente fala trevas. Aí você tá num lugar escuro e você não consegue perceber se a sua roupa tá limpa, se a sua roupa tá suja, porque você não consegue se ver. Você tá num lugar de trevas, você tá num lugar que tá tudo escuro. Mas aí, à medida que você vai se aproximando da luz, aquela luz vai te mostrar como a sua roupa tá. Se a sua roupa tá suja, se a sua roupa precisa ser tirada, onde que tem mancha que precisa de alvejante. É à medida que você se aproxima da luz. E é exatamente isso, é à medida que você se aproxima de Jesus e a luz dele vai brilhando sobre você e ele vai te trazendo consciência de pecado e ele vai te trazendo asco sobre aquilo que não é da vontade dele. E aí ele mesmo, não é pela sua força, é pela sua decisão, mas não é pela sua força. Ele mesmo vai te confrontando, ele mesmo, você vai falar, aqui Senhor, uma mancha, ele mesmo vai te limpando. Mas é a sua decisão de ter um relacionamento, de se aproximar. Porque você também pode ir chegando perto de Jesus, e isso acontece com muita gente. Você vai chegando perto de Jesus, aí a luz dele vai te iluminando, aí vai te mostrando os pecados que você tem, e aí você fala assim, ai, mas como é que eu posso ficar assim diante de Deus com esse pecado? Não, não quero. Aí você volta para amar do fundo do poço que tu já estava. Quando Jesus, ele mesmo não tá te julgando. As pessoas podem estar te julgando, você vê que eu acabei de dar os exemplos. Crente, não vou com cara de crente. Mas Jesus, ele não tá te julgando. Ele tá falando igual uma criança. Imagina um bebê. Um bebê, assim, um neném de 1 ano e meio. Que ele vai se cai na lama. E ele tá todo sujo, porque ele rolou na lama, ele não sabia, não conhecia lama. E a mãe dele vai chegando, ou o pai dele vai chegando perto dele e fala, meu filho, você se cagou todo de lama. Vem aqui que a mamãe vai te limpar. Vem aqui que o papai vai te limpar. É com esse mesmo amor que Jesus quer que você chegue diante dele. Porque ele te ama, ele te idealizou, ele sonhou com você. Você é uma pessoa hiper especial para ele. E ele quer chegar perto de você para te limpar, para te purificar. Então, não fica esperando você ser perfeito, também não fica esperando encontrar alguém perfeito que é para você modelar, porque eles não existem. Deus procura pessoas que falharam. Deus procura pessoas que erraram. Deus procura pessoas que estão falhando, que estão errando, porque pessoas que não erraram, pessoas que não falharam, não existem. Só existe eu e você. Deus quer nos usar, assim como ele quer me usar, assim como ele está usando esse vídeo para falar na sua vida. Eu tenho certeza que você pode estar agora, eu queria falar que você olhasse para mim e falasse, a Renata diz que é crente, mas ela é crente de verdade. A Renata diz que é seguidora de Jesus, mas ela é seguidora de verdade. Por quê? Porque eu posso pecar. Posso. Infelizmente, posso. Não fico feliz quando erro. Mas quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo é errado, é contra a vontade de Deus, eu me arrependo. Eu tento voltar para o caminho que Ele mesmo trilhou para mim. Então, bora, vamos. Bora voar mais alto. Deus te abençoe.